Então, quero falar agora de ansiedade generalizada, que é um tipo de ansiedade patológica, de pânico, que também é um tipo de ansiedade patológica. Mas antes eu quero falar de ansiedade fisiológica, ansiedade normal, para vocês entenderem, contextualizarem tudo e terem uma visão mais ampla da situação. Primeiro, a ansiedade, ela é um recurso de adaptação evolutiva. Então, ela existe porque por muito tempo ela foi útil, ela preparou a gente para sobreviver na Terra. Então, nós fomos selecionados pela ansiedade. Então, os mais ansiosos é que sobreviveram, passaram seus genes adiante. Então, hoje nós estamos aqui sobre a Terra, nós somos o subproduto, né, os descendentes das pessoas mais ansiosas que já existiram em todos os tempos. Por quê? Os não ansiosos, os calmos demais, as pessoas muito sossegadas, elas acabaram sucumbindo, né, aos vários fatores de risco que existem na vida. Elas acabaram sendo, entre aspas, vamos dizer, a gazela mais lenta da savana foi devorada pelo leão. Então, a mesma coisa aconteceu com os seres humanos, que era muito tranquilo, muito sossegado, muito pacífico, muito da paz, não tinha preocupações com o futuro imediato e o futuro a médio e longo prazo. Ele não desenvolveu reservas para sobrevivência. Tá? Esse é um dos motivos pelos quais nós temos sofrido tanto hoje de ansiedade patológica, porque nós somos descendentes dessas pessoas, nós temos uma genética de ansiedade muito forte e nós vivemos nos últimos 50 anos num mundo extremamente acelerado. Nosso cérebro, ele foi desenvolvido, ele foi desenhado para viver num mundo que acabou há cerca de 50 anos. A Revolução Industrial, mas especificamente a Revolução Tecnológica, a terceira fase da Revolução Industrial, ela tornou as coisas muito rápidas, muito aceleradas, e o nosso cérebro tem uma certa dificuldade para se adaptar a essa velocidade toda. Nós ainda funcionamos de um modo mais lento, analógico, vamos dizer, e essa tecnologia digital está, de uma certa forma, atropelando muitos processos mentais e levando a gente a viver no extremo. E aí, o que está acontecendo? O que é a ansiedade generalizada? A ansiedade generalizada é a ansiedade patológica, é muito comum, das mais frequentes, né? É a descompensação do sistema de fuga ou luta. O sistema de fuga ou luta ele foi desenvolvido muito primitivamente, todos os mamíferos têm, é um mecanismo natural de adaptação, de sobrevivência diante de predadores maiores. Então, por exemplo, o coelhinho, a raposa tem diante de um predador, uma fera, um bicho maior. O ser humano também tem. Nós também desenvolvemos esse mecanismo ao longo de milhões de anos de evolução. Como que ocorre isso na natureza? Diante da situação real, né, você está sendo perseguido, você está sendo ameaçado, né, por um predador, um bicho maior. Você tem a percepção do perigo real, você visualiza, você percebe, sente o cheiro, alguma coisa assim. E imediatamente, seu sistema nervoso simpático ele é acionado, né? E entra em ação o mecanismo da hipófise hipotálamo adrenal, né? É um eixo hormonal que vai fazer com que a glicose seja liberada no sangue, que vá para o cérebro, para os músculos, porque você tem que raciocinar numa estratégia, né? Correr, lutar, os músculos têm que estar preparados para correr, para lutar. Então, todo o corpo é mobilizado, tudo que você estiver fazendo, digestão, tudo é paralisado, porque aquilo deixa de ser o mais importante naquele momento, e toda a sua energia, toda a sua atenção, tudo é voltado para a sobrevivência. Isso acontece em momentos pontuais de fuga ou luta. É um mecanismo instintivo, primitivo, automático, você não pensa, é o sistema nervoso autonômico que toma conta disso, a autonomia ele faz sem você querer. Então, isso é o que ocorre naturalmente em situações pontuais, específicas, e foi desenvolvido para proteção do corpo, tá? Para nossa sobrevivência. Junto com a liberação de adrenalina, também existe o aumento do cortisol. O cortisol também é o hormônio do medo, ele vai aumentar, porque ele vai promover a liberação do glicogênio e glicose, do sangue, etc.
Por isso que hoje em dia vocês ouvem muito falar em cortisol, adrenalina, para medir estresse, porque esses são hormônios que estão ligados ao mecanismo de defesa fisiológico. Bom, o que acontece na ansiedade generalizada? A ansiedade generalizada é assim, você está vivendo no mundo moderno, cotidiano, não existe um predador real atrás de você o tempo todo. Você não está numa savana africana, você não está subindo em árvore para se esconder de feras. Mas existem, vamos dizer, as feras modernas, entre aspas. Aluguel para pagar, conta, impostos, uma série de perigos, né, que estão hoje mais no âmbito abstrato, imaginário, mas que são coisas que, se você não for resolvendo dia a dia, no final do dia, do mês, do semestre, do ano, você vai ter contas a acertar que são maiores. Fora os relacionamentos interpessoais, as pessoas com quem a gente interage, cônjuge, filhos, amigos, patrão, subordinados, colegas, etc. Tudo isso hoje são os nossos predadores modernos e vão gerando estresse, as relações vão ficando cada vez mais difíceis, intensas, e você vai ficando estressado. E quanto mais estressado, nervoso, irritadiço e hipersensível, mais difíceis vão ficando as relações interpessoais. Então, imagina um casal que está passando por dificuldades financeiras, dificuldade de educar o filho adolescente, que está começando a sair para balada, beber a mais, querendo usar droga. Então, imaginem a cadeia de eventos viciosos e difíceis de manejar que as pessoas estão enfrentando no dia a dia. Antigamente as pessoas tinham uma cadeia, uma comunidade familiar, religiosa, em que se apoiar. Tinha padrinhos, tinha tios, tinha avó, tinha bisavó. Então havia um apoio comunitário maior e a vida era muito mais simples, ela não tinha toda essa complexidade que nós temos hoje. Então, o filho adolescente hoje ele está numa comunidade de adolescentes que também induzem a certos padrões de comportamento que vão piorando e tudo vai escalando muito rapidamente. As pessoas hoje se sentem muito perdidas, sem apoio comunitário, sem apoio familiar, sem nenhum tipo de alívio. Os jovens também se sentem perdidos, as pessoas estão muito confusas no momento atual. E aí acabam recorrendo, né, a falsos auxiliares, né? São os STEPs, as muletas modernas. Com isso, o que está acontecendo? Esse gatilho para a ansiedade generalizada evoluir de leve para moderada e grave está sendo cada vez mais ativado nas pessoas. Na ansiedade generalizada, o que acontece primariamente? Você está sempre esperando o próximo evento estressante. Então você já passou por alguns, já apagou incêndio aqui, ali, já resolveu situações, às vezes não só na sua família, mas na família do seu irmão, do cunhado, do primo. Você está sempre resolvendo alguma coisa, apagando incêndio aqui e ali. Mal você está dando conta da sua vida. E está acontecendo mais coisa. Vai chegando uma hora que você ativou tantas vezes esse circuito hipotálamo, hipófise, adrenal, esse circuito já está tão facilitado que o que acontece? Isso eu já falei em outros módulos. Todo circuito que você usa muito, ele vai ficando facilitado. Aquele circuito ele começa a acontecer quase que no automático, você não precisa repetir. Isso é o mesmo que acontece com qualquer aprendizado. Qualquer via neural que você usa demais, por exemplo, dirigir. No começo é difícil, você tem que pensar, né? Carro mecânico, você quiser na embreagem, colocar a primeira, a segunda. Depois de um tempo está tudo no automático, vai sem você pensar, o carro dirige sozinho, se dirige sozinho praticamente. Circuito do medo, circuito da ansiedade, circuito da ansiedade patológica é a mesma coisa. Você passa a estimular tanto no automático, sem pensar, o seu circuito da ansiedade patológica, ansiedade generalizada, que quando você vê, você já está num nível de ansiedade generalizada moderada e você nem viu como é que você chegou lá. Mas você está com dificuldade para dormir, para se concentrar, para focar no que realmente importa, porque você está pensando. Em mulher isso é pior, né? Porque a mulher já é multitask, já pensa em várias coisas ao mesmo tempo por natureza. Imagina quando ela adoece. Então você começa, você vai tentar dormir e relaxar, você está pensando não só em resolver os seus problemas, mas os problemas da sua amiga, da sua irmã. Você está pensando no que pode acontecer de ruim, você está tentando antecipar, se precaver para estar pronta para quando a coisa
que pode acontecer. Isso tudo é o quê? Isso é mecanismo de adaptação, porque nós fomos programados e projetados para sermos pessimistas, para esperarmos o pior de todas as situações possíveis, imaginar o pior cenário. Foi assim que a gente sobreviveu, foi assim que a gente se adaptou. Mas lembre, no Neolítico, Paleolítico, lá, as pessoas viviam 15 anos, 20 anos, 25 anos, se tivesse muita sorte. Só que hoje o que acontece? A expectativa média de vida do brasileiro é de 72 anos. Tem gente que vai mais. Tem gente que é tão ansioso que morre de véspera, né? Que nem peru de Natal, não vai chegar lá. Então o que está acontecendo? Esse padrão de adaptação evolutiva que é o da ansiedade generalizada, para o mundo atual, ele está servindo como uma seleção reversa. Porque hoje os mais ansiosos, né? Eles estão se estressando tanto, estão desenvolvendo doenças associadas de tal maneira que é uma seleção natural reversa. Hoje, se você não der um jeito de conter sua ansiedade, controlar, trabalhar de alguma forma, você vai viver menos. Percebem? Então, é necessário trabalhar essa tendência natural que nós temos, porque nós fomos selecionados assim, funcionou bem até 50 anos atrás. A ansiedade generalizada é você estar o tempo todo pensando no pior, o tempo todo imaginando o pior cenário possível, o tempo todo fantasiando, e o cérebro ele não consegue separar o que é fantasia do que é realidade. Um outro problema da vida moderna é que nós temos acesso à informação demais em tempo real. Para o nosso cérebro, você vê uma notícia de uma coisa que aconteceu lá no outro lado do mundo, em tempo real, um tsunami, um terremoto que matou 200 mil pessoas, qualquer coisa assim, para o seu cérebro aconteceu do seu lado e vai chegar em você. Então, esse excesso de informação não é legal. Você ficar o tempo todo vendo coisa ruim, notícia ruim, o seu cérebro sofre tanto quanto se você estivesse imerso naquela realidade. Então, tentar se poupar um pouco também dessas notícias ruins é salutar, preserva a sua saúde mental. Lógico, não ficar totalmente alienado do que está acontecendo no mundo, mas também tentar se poupar. Antigamente as pessoas não tinham essa exposição toda, as pessoas sabiam de uma coisa, de uma ocorrência no bairro, na cidade vizinha, na capital, na fazenda vizinha, quando vinha o mascate trazer o tecido para mandar fazer o vestido. Quer dizer, tudo era muito lento, tudo era muito processual, né? Hoje é tudo muito rápido, instantâneo, nós somos atropelados pelos acontecimentos. A gente mal se levanta de uma tragédia, de uma ocorrência, vem outra, e outra, e outra. Então, nosso cérebro está caminhando muito rápido, num circuito cada vez mais facilitado, para catastrofização. Nós começamos a fantasiar catástrofes na nossa vida, na vida do outro, do mundo, de todo mundo, numa proporção muito mais rápida e dramática do que a realidade acontece. Então é importante relaxar, ter mais horas de lazer, dormir bem, tudo isso para desacelerar esse processo de ansiedade generalizada. Na ansiedade generalizada moderada para grave, a pessoa ela tá além dessa coisa de não conseguir dormir, desligar, porque ela começa a pensar em coisas ruins. Na ansiedade generalizada grave, ela já tem a impressão de que se ela dormir, alguém vai invadir a casa dela. Ela tem que estar vigil, prestando atenção, qualquer barulho ela já lembra uma paranoiazinha? Lembra. A diferença é que a pessoa tem crítica de que não é real. Mas bate um medo ali começa a colocar circuito, televisão, cachorro, ela fica na semi-paranoia, ela fica desperta o tempo todo, ela não relaxa, ela não dorme. Quanto tempo você consegue ficar tenso, contraído, esperando alguma coisa ruim acontecer? E fisicamente vem os sinais, né? Você começa a ter nódulos de tensão, aqueles trigger points, nódulos musculares, você está o tempo todo com a musculatura contraída. O que é isso? É uma reação primitiva, também inconsciente e instintiva, de uma presa, um coelho, por exemplo, que está esperando uma mordida aqui na jugular. Então você fica o tempo todo contraído. Quando você vê, você está assim.
Outra coisa que acontece, a pessoa não respira. Vocês já notaram, vocês já se pegaram sem respirar? Comece a prestar atenção na respiração. Por que o ansioso não respira? Porque ele está que nem um predador, a presa fugindo do predador, ele está com o coração, frequentemente ele tem taquicardia, excesso de adrenalina, descarga de adrenalina, por causa do circuito ativado o tempo todo. O cortisol está mais alto. Às vezes você vai no médico, ele pede, vamos dosar seu cortisol na saliva, vamos dosar de manhã, à tarde e à noite. Por quê? Cortisol elevado é sinal de estresse elevado permanentemente. A pessoa fica o tempo todo preparada para o estresse, para a resposta de estresse, então o cortisol ele não fica mais subindo e descendo pontualmente. Ele fica alto direto, porque o sistema ele fala, olha, está subindo e descendo o tempo todo. Então vamos manter a média, que é mais racional, não vou ficar. Então ele mantém o cortisol alto direto. Esse cortisol alto direto e a descarga frequente de adrenalina dá taquicardia. E a pessoa tensa, ela tá que nem esse copo d'água com água cheia, até a borda, uma gota transborda. Então qualquer coisinha na pessoa com ansiedade generalizada grave é motivo para transbordar, para descompensar. Então a pessoa com ansiedade generalizada nível grave, ela tá grave mesmo, ela tá qualquer coisa já é aquela pessoa que você tocar nela, ela já entra em colapso. Você der uma noticiazinha, ela já vai entrar em colapso, porque ela está à beira do precipício. Essa pessoa, ela tem a sensação, o coração está sempre disparado e ela não respira. É o sistema nervoso autonômico. É como a presa que está com o coração, o predador atrás, só que o predador ali é real, da presa é real, do mamífero inferior. No nosso caso, é uma ansiedade patológica. Ela para de respirar para que o predador passe sem percebê-la, porque a impressão que ela tem é que a própria respiração e o batimento cardíaco é audível no ambiente externo. Então ela não respira. Ela fica assim, mas espera lá, o meu predador, a minha conta, o meu credor, eles não estão me vendo ali, não é real, não são concretos. Eu posso ter algo que possa estar me ameaçando na minha fantasia, amplificada, mas ele não está me vendo. Não importa, a resposta inconsciente e racional do corpo é essa, eu prendo o fôlego. Para compensar, a volta e meia eu faço assim, ó. Aí eu engulo o ar. O que acontece então com a pessoa com ansiedade generalizada? Ela prende o fôlego, depois ela dá uma suspirada longa, engole o ar, e aí começam os sintomas gastrointestinais dessa pessoa. Ela começa a ter distensão abdominal, por quê? Porque ela tem contratura do esfíncter anal. Já ouviram aquela expressão, quem tem ânus tem medo? Então, ela fica engolindo o ar, faz aerofagia, mas ela não expele o ar. Então, ela começa a ter distensão. No final do dia, tá que nem um baiacu, com distensão abdominal, dor abdominal, tem alterações de trânsito intestinal. Aí vem as comorbidades, intestino irritável, dor abdominal, gastrite, epigastralgia e as associações. O que acontece? São pessoas que mais cedo ou mais tarde podem estar à beira de um ataque de pânico. O pânico é o quê? É a gota d'água na pessoa que tem algum histórico, vulnerabilidade cardíaca, tá? No pânico, você não tem mais a ativação do circuito hipófise, hipotálamo, hipófise e adrenal, porque isso já está ativado faz horas, a pessoa já está em ansiedade generalizada há décadas, meses pelo menos. O pânico é uma manifestação aguda de medo, sensação de morte iminente, que começa num paroxismo, ou seja, numa crise que vai aumentando de forma crescente, chega num ápice em 15, 20 minutos e decresce, a crise toda dura cerca de 30 minutos. Mas para a pessoa que está experimentando é uma sensação de eternidade. Parece que nunca mais vai passar. Quem teve uma vez na vida, passa o resto da vida com medo de ter a próxima, né? E isso junta com ansiedade generalizada, sono ruim, qualidade de vida ruim, né? Frequentemente essas pessoas já estão abusando de álcool, calmante, maconha, alguma coisa para conseguir aliviar tanto a insônia quanto o estresse, a dor muscular. Às vezes estão abusando de analgésicos, estão abusando de laxante, estão abusando daqueles
Flagaz, aqueles medicamentos que diminuem retenção de gás, estão abusando de alguma substância. Então, na verdade, é uma coisa que vai se somando e a pessoa vai postergando o tratamento eficaz que englobe toda a situação, né? E essa situação toda, lembrem, tem a base genética. Tem gente que é mais ansiosa, tem gente que é menos ansiosa. Mas, modo geral, a maioria de nós que anda sobre a Terra hoje é a mais ansiosa, que fomos selecionados por sermos os mais ansiosos, porque geneticamente houve essa seletividade, feliz ou infelizmente. Só que hoje você tem que trabalhar para desacelerar. Então, essa obsessão em produtividade, em excelência, não dormir, produzir, etc., ela tem que ser trabalhada, né? Tanto que existe esse movimento de slow life, slow food, desacelera um pouco, se permita dormir, relaxar, né? Tem gente que fala, não, deixa para dormir depois que você morrer, tem que produzir, tem que fazer atividade física, no final de semana tem que fazer rapel, tem que viajar, tem que fazer tirolesa, balonismo, tem que... Calma, respeite os limites do seu corpo. E o pânico, ele é isso, ele é a manifestação cardíaca da ansiedade que descompensou mesmo, a pessoa está em crises. Tem gente que não vai fazer pânico, ele tem vocação para fazer crise de intestino irritável, vai fazer uma diarreia violenta, grave, toda vez que fica nervoso corre para o banheiro. Esse tem mais vocação, a fragilidade genética dele é gastrointestinal, né? Vai fazer intestino irritável que vai lembrar Crohn, que vai lembrar retocolite. Tem gente que vai fazer dermatose, vai fazer crises muito graves. Pode abrir doença autoimune, psoríase, pode abrir vitiligo. Isso é quando a sua ansiedade atingiu o ápice, é a agudização da ansiedade máxima. Então, cada pessoa vai fazer de acordo com a sua vocação genética o que ela pode fazer. E o pânico é isso. O pânico é a manifestação em pessoas com tendência cardiogênica, vascular, cardiológica. O que acontece? O pânico ele também tem um componente que é importante frisar, que é psicossocial. A gente não ouvia falar de pânico na escala que a gente está ouvindo falar até os anos 70, 60, 70 para cá, ou seja, mais ou menos 50, 60 anos atrás. Por quê? Porque nós adoecemos também de acordo com a cultura em que a gente vive. E nós passamos a viver nesses últimos 60 anos a cultura do êxodo rural, da urbanização, da industrialização e a cultura do infarto. As pessoas antigamente elas não tinham noção de como era o infarto. Então existe uma contaminação psicossocial ideológica, o medo de morrer com a sensação de que você está infartando, vem a partir do momento que entrou no inconsciente coletivo, que é um infarto. Até o século passado, retrasado, quando as pessoas tinham um estresse muito grande, muito intenso, né? Primeiro que a vida era outra, era mais lenta, era mais calma, etc. Mas quando as pessoas... Só que a vida também era mais difícil em alguns aspectos, né? A tecnologia também, não vamos demonizar a tecnologia também facilitou muito a nossa vida. Mas até o século passado, retrasado, o que as pessoas faziam quando tinham um estresse muito intenso? Elas tinham histeria conversiva, histeria dissociativa, que é assunto para outra aula. A gente ainda vê casos raros, mas ainda existe. Então, o ápice da ansiedade generalizada no passado, no momento cultural lá atrás, era histeria conversiva e histeria dissociativa. Principalmente a conversiva, o que era o derrame. A pessoa parecia que estava tendo um derrame, ficava hemiplégica, hemiparética, não conseguia falar, ficava cega, paralítica, muda, etc. Então, isso é um viés cultural. Nós também adoecemos, né? Emocionalmente, psiquiatricamente, e a descarga de ansiedade ela vai se manifestar de acordo com a época em que a gente vive, a cultura em que a gente está imerso. Quem se interessar, depois pode ver, por exemplo, em culturas indígenas lá da Malásia, tem um tipo de pânico e angústia no homem. Está diminuindo com a urbanização e industrialização, mas era comum no homem tribal na Malásia. Eles tinham uma sensação que o pênis ia encolher para a cavidade abdominal. Eu esqueci o nome da síndrome, acho que chama Kuru. E ele ficava numa fúria psicótica e saía matando. Só que antes disso acontecer, os caras continham, amarravam o cara até os dentes e esperavam a crise passar. Mas era um tipo de pânico cultural
histórico tribal da Malásia. No mundo moderno, hoje industrializado, não existe essa contenção cultural e entendimento de que é um fenômeno de ansiedade, pânico, e isso, infelizmente, acaba sendo tratado de maneira inadequada, porque as sociedades industriais elas não têm sabido lidar com aspectos culturais da doença psíquica. Infelizmente, é uma coisa que está acontecendo. Bom, esses são detalhes interessantes só para vocês se situarem, né, sobre o que é a ansiedade, uma coisa que ela pode ser boa, fisiológica, adaptativa, a partir de quando que ela fica patológica, doentia, e quando que a gente começa a ter que realmente fazer intervenções, mudança de estilo de vida, medicação, terapia, atividade física, tudo para desopilar esse excesso de ansiedade que o mundo moderno, a tecnologia tem causado na gente.